Olá, estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o programa é uma parceria entre a TV Câmara e o Instituto Novo Eleitoral. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM, nós levamos até você informação dos mais variados aspectos, sempre buscando abordar questões jurídicas para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Bom, para você que ainda não conhece o Novo Eleitoral, você pode acessar os canais do YouTube e também do Instagram, Novo Eleitoral tudo junto. E saiba mais sobre direito eleitoral, direito partidário. Inclusive, nesse ano, onde nós iremos às urnas, o Novo Eleitoral está promovendo diversas lives, chamando autoridades no assunto, professores, juristas, para discutirem sobre as novidades das eleições 2022. Então, acessa lá, se inscreve no canal do Novo Eleitoral e fique por dentro dessas e de outras informações do direito eleitoral. Bom, para você que nos acompanha, toda semana a gente busca trazer um tema e um convidado para vir conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Hoje nós resolvemos falar sobre direito previdenciário. Em 2019, com a discussão da necessidade de reformulação da Previdência brasileira, foi aprovado e promulgado a Emenda Constitucional 103 de 2019, que provocou alterações, mudanças na Previdência brasileira. Muita gente ainda tem dúvidas, mesmo passando aí mais de 2 anos dessa nova legislação. E é por conta disso, é para tirar essas dúvidas, para esclarecer alguns pontos da nossa legislação, que nós resolvemos trazer esse tema e conversar com um advogado especialista em direito previdenciário, que vai poder explicar com maior clareza para você que nos assiste e que ainda não entendeu o porquê dessa reforma, quais os pontos, como você se encaixa, quais benefícios você tem direito, como você vai se encaixar nas novas aposentadorias. Então, se você tem dúvida, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai passar na sua tela o nosso Instagram, @Programa Cidadania. Você pode acessar, deixar, além das suas dúvidas, sua sugestão de tema para os nossos próximos programas, sua crítica, seu elogio. Nós estamos aqui para escutar você. Bom, e no próximo bloco, nós vamos trazer esse convidado para conversar conosco sobre o tema Reforma da Previdência. Então, não sai daí, que nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco já com o nosso convidado. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania,
defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como nós já anunciamos no primeiro bloco, estamos trazendo aqui para conversar conosco sobre as alterações na Previdência Brasileira, Dr. Luiz Diógenes, que é advogado, especialista em direito previdenciário. Dr. Luiz, inicialmente, obrigada pela sua presença. Falamos no primeiro bloco que, após mais de 2 anos da reforma, muitas pessoas ainda possuem dúvidas e é muito importante esse espaço para que a gente possa esclarecer e tirar dúvidas da população. Pois é, eu que agradeço aqui o convite pela TV Câmara e também para participar aqui do programa Cidadania. Importante, por sinal, esse quadro, haja vista que após, de fato, como já mencionado, 2 anos da reforma, muitas pessoas ainda estão meio confusas de como requerer sua aposentadoria, quais regras mudaram, porque foram, de fato, muitas regras, inclusive até administrativamente o próprio INSS. Eu percebo dentro da minha prática que ainda existe esse ar de atualização. Nós temos aí, provavelmente virá uma nova instrução normativa, que é justamente para regularizar algumas regras do INSS. E enquanto isso, nós estamos nessa lida desde o dia 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a nova Previdência, a Emenda Constitucional 103, que alterou substancialmente as regras previdenciárias, a tal ponto de gerar várias reformas de previdências estaduais e municipais, como a gente, inclusive, está passando aqui pelo município de Mossoró, isso é em decorrência da reforma da Previdência Nacional, da Emenda Constitucional 103. Doutor Luiz, para a gente começar, muita gente ainda se questiona o porquê de haver essa mudança, essa alteração na legislação. Na época, o governo alegou que havia no Brasil um déficit previdenciário, popularmente a gente chama de rombo, havia um rombo nas contas públicas, o que justificaria essa mudança, essa modificação na lei. Você acha que esse foi realmente o verdadeiro motivo? E já complementando, de lá para cá, essa nova legislação, ela tem tido algum ponto positivo? Já pode se notar alguma consequência positiva? Pois é, na verdade, reforma da Previdência sempre aconteceu. A nossa Previdência brasileira, aos moldes que nós temos hoje, ela vem passando por muitas mudanças. Começou lá com a Lei Eloy Chaves no ano de 24, que eram apenas destinadas aos ferroviários, dependentes de ferroviários. De lá para cá nós passamos por várias reformas, inclusive dos últimos governos, reforma referente à questão da pensão por morte, mas a maior reforma nós podemos dizer que foi essa 103, porque mudaram de fato todas as regras. O objetivo era barrar esse déficit da própria Previdência Social. O ponto positivo que nós temos disso é que, uma vez mudadas essas regras, que tardaram e tardarão as pessoas a se aposentarem, logicamente que levaram a contribuir mais e, consequentemente, de fato, vai arrecadar mais fundos para a Previdência Social, que, a meu ver, sociologicamente falando, sem ser dentro do direito, não seria esse o objetivo da Previdência Social, arrecadar fundos ou ter dinheiro para a União. E sim, como o próprio nome diz, tem um intuito de amenizar a situação financeira de muitas pessoas do nosso país, a tal ponto de que pequenas cidades, por exemplo, são sustentadas basicamente o comércio ali da aposentadorias e pensões e benefícios no período ali dos pagamentos, final de mês e início de mês, que é quando acontece o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Então, a Previdência Social brasileira está constitucionalmente dentro do rol da assistência social, se bem que existem os benefícios assistenciais da lei orgânica da assistência social, mas a Previdência tem bastante a proximidade com esse viés assistencial, de conceder benefícios e aposentadorias. Lógico que nesse caso aqui, para os segurados do INSS, que nós temos no Brasil o regime geral da Previdência Social, cuja principal instituição é o INSS, nós temos também os regimes próprios, que são os estados e municípios que têm as suas previdências próprias. E nós temos também as previdências privadas. Então, ao falar de Previdência Social,
se abrange muita coisa, muitos aspectos, mas sobretudo nessa nossa conversa aqui sobre o regime geral da Previdência Social, essa, digamos, a reforma, ela trouxe pontos negativos e pontos positivos, mas no meu modo de pensar e de ver, bem mais pontos negativos do que positivos. Doutor Luiz, só explicando para quem não entende, o senhor falou sobre a reforma, sobre a Previdência, né, sobre o regime geral, sobre o regime próprio e sobre a Previdência privada. Em poucas linhas, só para quem está em casa, o regime próprio, ele seria então relacionado aos servidores, né, estados, municípios, os servidores federais também, e essa Previdência privada, o que ela seria? Pronto, então, regime próprio, nós temos aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, o IPERN, que é o Instituto Previdenciário do Rio Grande do Norte, que é destinado aos servidores estaduais. E nós temos em Mossoró a Previ, que são destinados aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Mossoró. Nem todas as prefeituras têm regime próprio. Caraúbas, Governador, essas prefeituras não têm, por exemplo. E a Previdência Privada é uma espécie de poupança. Qualquer pessoa pode se destinar a um banco e lá ver as espécies de o que é que eles oferecem de previdência privada e ali eles vão mensalmente depositar determinado valor em linhas, simplificando, é como se fosse uma poupança, a previdência privada. Doutor Luiz, em relação às aposentadorias, foi excluída alguma aposentadoria com essa reforma? Foi acrescentada? Ou apenas mudaram as regras, né, de contribuição? Em relação à aposentadoria, o que foi modificado? Pois bem, nós com a reforma da Previdência, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, antes da reforma, existia aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher, quando atingia 30 anos de contribuição, se aposentava, independente da idade, e o homem, quando atingia 35 anos de contribuição, se aposentava, independente da idade. A reforma, ela traz o seguinte, não vai ter mais essa aposentadoria por tempo de contribuição, e agora passa a ter uma idade mínima para se aposentar. A mulher, 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição, e o homem, 65 anos e no mínimo 20 anos de contribuição. Em relação aos benefícios, eles permaneceram os mesmos ou houve alguma alteração de acréscimo ou exclusão de benefícios? No tocante aos benefícios, o que mudou foi basicamente a nomenclatura. A gente tinha antes o auxílio-doença, que passa a se chamar auxílio por incapacidade temporária. A gente tinha também o auxílio-acidente, aí ficou auxílio acidentário. Então, houve basicamente mudança nessas nomenclaturas. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, passou-se a chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então, no tocante aos benefícios, mudaram basicamente a nomenclatura. Permanece a mesma regra. Para alguém ter direito a um benefício, o antigo auxílio-doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, tem que ter no mínimo 12 contribuições para o INSS. Essas contribuições ela não pode ser durante o período que a pessoa adoece ou posterior à doença, tem que ser anterior, ou seja, você tem que estar contribuindo e após 12 meses de contribuição, se acontecer algum problema de saúde que incapacite para o trabalho, você tem direito a receber um benefício, o auxílio por incapacidade temporária. Vale salientar que muitas pessoas perguntam, inclusive talvez você, telespectador, faça essa pergunta, que quais são as doenças para ter direito a determinado benefício. E eu costumo dizer o seguinte, qualquer doença, desde que incapacite a pessoa para o trabalho, porque o que vai determinar se aquele problema de saúde vai lhe dar o direito ou não ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Lógico que o outro requisito é se você está segurado da Previdência Social, porque a Previdência Social funciona como um seguro. Então, se você está pagando, está com as contribuições em dia, ou se deixou de pagar, mas está dentro do tempo de carência, tem direito ao benefício. Se não está pagando, não tem direito ao benefício. Vai ter direito da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, que já são outros requisitos. Bom, então, já que você tocou nesse assunto do BCP-LOAS, né? Ele também é um benefício, ele faz parte da Previdência ou não? É um benefício assistencial que está dentro da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele tem alguns requisitos. Não há necessidade de você contribuir para o INSS. São para pessoas de baixa renda, cuja renda familiar do grupo familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo e a incapacidade perdure por 24 meses ou mais. Ou seja, o benefício assistencial, o BPC, ele tem algumas regras importantes que vale aqui salientar. Tem que estar no cadastro único, a pessoa tem que estar
legalizar dentro do cadastro único, que é feito no CRAS do município onde a pessoa reside. A renda dentro do grupo familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoas. E também a incapacidade não pode ser inferior a 24 meses. Quando ele passar na perícia, o médico tem que dizer que aquela pessoa está incapacitada por 24 meses ou mais. Se disser que está incapacitada por 3 meses, a pessoa já não vai ter direito ao BPC. De outro modo, o BPC também se estende ao idoso de baixa renda. Mulher, homem, que tenha 65 anos e não tenha contribuído para o INSS, ou se contribuiu, mas as contribuições não foram suficientes para se aposentar, e são de baixa renda, o critério de 1/4 do salário mínimo permanece para o grupo familiar, para os membros, eles têm direito a receber um salário mínimo, não dá direito ao 13º salário. Se algum desses membros chegarem a falecer, também não dá direito aos seus dependentes à pensão por morte. Então, por exemplo, seu José está recebendo o BPC e se ele chegar a falecer, a esposa dele não tem direito à pensão por morte. Também ele não tem direito ao salário, ao 13º salário. Da mesma forma para a criança e assim sucessivamente. Doutor Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta continuando essa conversa e falando um pouco sobre as regras de transição, que gera muita dúvida para as pessoas, né? Então nós voltaremos daqui a pouquinho, não sai daí que o Cidadania volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas 1/4, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando sobre direito previdenciário com o advogado especialista Dr. Luiz Diógenes. E continuando a conversa, Dr. Luiz, essas regras elas estão passando por um momento de transição, né? O senhor poderia destacar, então, algumas dessas regras para a gente? Pois é, com a reforma da Previdência, muitas pessoas estavam ali na iminência de se aposentarem e aí vieram essas regras modificando totalmente, como eu disse anteriormente. Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição e aí foi necessário o legislador, que eram os deputados e senadores que estavam ali fazendo a emenda constitucional, fazerem a regra de transição que deixou para atingir as pessoas que estavam próximas a se aposentarem. Para ter uma ideia, por exemplo, a questão da mulher que passou a se aposentar com 62 anos. Então ficaram da seguinte forma as regras. Aquelas que estavam próximas a se aposentarem, a partir de 2020, elas se aposentariam de cada ano a ano, aumentariam 6 pontos. Então, ela passou a se aposentar com 60 anos e 6 meses, depois com 61 anos e agora, no ano de 2022, com 61 anos e 6 meses. Então, isso faz parte de uma regra de transição. Próximo ano, a mulher aí sim fecha aquilo para os 62 anos. Não obstante isso, foi criada a regra de transição também de pontuação, onde se soma o período de contribuição com a idade e fechando ali
86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Então, essa regra era utilizada para a questão do fator previdenciário, que era tirar a pessoa do fator previdenciário, que aumentaria o valor também na aposentadoria. Que a Previdência Social, a lei da Previdência Social, é cheia de regras, que é quase assim, para o leigo, para alguém que não vive desse ramo, acha um pouco até complicado a gente falar sobre essas nomenclaturas que às vezes a gente não tem nem como fugir. Também veio a regra de pedágio, que era o pedágio de 50% e de 100%. Aquelas pessoas que faltavam, por exemplo, 1 ano, 2 anos para completar o tempo de contribuição para se aposentar na antiga regra, teria a opção de fazer o pedágio de 50%. Então, a mulher, por exemplo, se aposentar com 30 anos, se na época da entrada em vigor, dia 13 de novembro de 2019, faltassem 1 ano para se aposentar, ou seja, tivesse com 29 anos, por exemplo, de contribuição, ela teria que pagar um pedágio de 50% e aí ela completaria os 30 anos, mais 50% do ano que terminava, então teria que pagar mais 6 meses. Então, ficaram essas regras de transição. De 100%, você pagaria 100% da regra do que faltava para você se aposentar. Então, se faltavam 2 anos para se aposentar, então você teria que pagar aqueles 2 anos mais 2 anos, que seriam os 100%. Então, foram basicamente essas regras de transição. Essas regras, elas buscaram, então, ao contrário do que muitas pessoas pensaram, né, e se assustaram, né, que poderiam ser prejudicadas, claro, como o período ele ia se estender um pouco mais, né, você ia esperar um pouco mais para se aposentar, as pessoas se sentiram um pouco prejudicadas, né, mas essas regras vieram para tentar amenizar. Exatamente, né? Para amenizar, porque tem pessoas que estavam ali, ia se aposentar, eu vou me aposentar o próximo ano, e agora as novas regras vão trazer uma idade, e eu não tenho essa idade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí tem essa opção das regras, do pedágio de 50%, do pedágio de 100%, da pontuação, que é a soma dos pontos, e assim sucessivamente. Doutor Luiz, e em relação a valores de aposentadorias e benefícios, eles sofreram alguma modificação? Sofreram. Antes, como é feito o cálculo da aposentadoria, que muita gente às vezes fica em dúvida, porque você está na ativa, ganhando um valor X, e quando você se aposenta, aquele valor reduz bastante. Porque a gente não se aposenta com o valor da última contribuição. É feita uma média aritmética de todos, na antiga lei, das 80 maiores contribuições, era feita uma média aritmética e você recebia 80% daquilo. Agora, com a reforma, é feito o cálculo em cima de todas as contribuições, de 94 para cá, de julho de 94 para cá, e aí faz ali uma média aritmética e você recebe 60%. Então, isso trouxe um dano muito grande para o segurado, porque diminuiu o valor da aposentadoria. Alguém que se aposentaria na antiga regra com R$2.000, por exemplo, passa agora a se aposentar com R$1.300, R$1.400. Então, nesse requisito aí, a reforma da Previdência, ela foi prejudicial a pessoas que durante muito tempo contribuíram para a Previdência Social e às vezes as contribuições até num valor alto e agora vê o seu valor da aposentadoria baixado. Nesse sentido, o senhor acredita que os números, né, de pessoas interessadas na Previdência Privada aumentou? Eu não tenho estudo a respeito disso, mas foi a partir disso que as pessoas vieram a discutir mais sobre a questão da Previdência Privada. E aí procurar se de fato compensa ou não a Previdência Privada. Inclusive nós, com o avanço aí da internet, da tecnologia, aumentaram muito os números de bancos, existem muitas instituições bancárias oferecendo diversos serviços. Eu acredito que é em decorrência justamente dessas mudanças. Agora, se aumentou o número de pessoas procurando ou não a previdência privada, e disso eu não posso falar isso, porque eu não tenho, assim, nenhum estudo a respeito disso. Doutor Luiz, e em relação às alíquotas, houve alteração também nas alíquotas? Tiveram alterações, antes a gente tinha a alíquota de 8%, de 11%, e agora passaram as alíquotas de 7,5%, de 12%, 14%, 16%. Essa foi uma questão também bastante discutida pelas pessoas, né? Porque, claro, aumentando o valor das alíquotas, elas se sentiram prejudicadas também, né? Mas nesse sentido, a alíquota de 7,5%, então, quer dizer, baixou, né? Porque a alíquota mínima era de 8%, então baixou a alíquota de 7% para 7,5%. Agora, a partir de 2 salários é que as alíquotas aumentaram do que eram as contribuições às alíquotas anteriores.
Doutor Luiz, o senhor falou, né, citou a Previdência dos estados e dos municípios. Essas regras também valem para esses outros entes federativos ou cada ente tem que fazer a sua reformulação também? A Emenda Constitucional 103, ela dispôs que todos os estados e municípios teriam que fazer suas reformas, aqueles que tivessem os regimes próprios. Lógico que o estado e o município, ele tem a autonomia de fazer as suas regras previdenciárias próprias, mas ela não tem a autonomia de dizer assim, eu não vou fazer a reforma. Porque ao não fazer as reformas, ela deixará, ou ele, o estado ou o município, eles deixarão de receber algumas verbas federais, porque a emenda constitucional impôs essa possibilidade de os estados e municípios fazerem as suas reformas. Em regra, as previdências próprias, elas são muito parecidas com o regime geral da Previdência Social. Mas quem está no regime geral da Previdência Social pode, por exemplo, se filiar a um regime próprio de previdência, porque são previdências distintas, são previdências separadas. Você não pode, por exemplo, ter duas aposentadorias do INSS, mas você pode ter uma aposentadoria do INSS, uma aposentadoria pela Previdência do município, uma aposentadoria pela Previdência do Estado, porque são regimes previdenciários distintos. Aí cada estado, cada município tem as suas regras, tem a sua lei previdenciária, que não fugindo das regras constitucionais, ali pode fazer as suas alterações. E as regras do regime geral, elas se aplicam a todas as categorias de profissionais, porque existem categorias diferenciadas, né? Nós temos, por exemplo, os agricultores, que são aposentadorias especiais, esses não precisam pagar a Previdência Social. É importante falar aqui que a gente não tinha falado sobre a aposentadoria do agricultor, não precisa pagar o INSS. O professor, por exemplo, a professora se aposenta agora com a nova Previdência com 57 anos de idade, 25 anos de sala de aula e de contribuição, e o professor com 60 anos de idade, 25 anos de sala de aula. Então, existem essas diferenças. Quem trabalha com insalubridade, periculosidade também, o período de contribuição é diminuído para 15, 20 ou 25 anos de contribuição e também a idade de acordo com cada tempo de contribuição. Então, existem aí essas diferenças. Doutor Luiz, ainda teríamos até outras perguntas, outros questionamentos para fazer, mas em virtude do tempo não será possível. Mas nós agradecemos, deixamos o convite para que o senhor possa voltar, para nós continuarmos a conversa e inclusive falar também sobre outros temas. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado pelo espaço. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltaremos com o Dr. Val Sampaio e Dr. Pietro Medeiros nos quadros Em Pauta e O Povo Quer Saber. Não sai daí que a gente volta já. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A Polícia Militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Estamos de volta com Cidadania e vamos direto para o quadro O Povo Quer Saber, com o Dr. Pietro Medeiros falando sobre golpes na internet. Você já sofreu algum golpe? Não? Ainda bem. Mas para que isso não aconteça com você, é importante você manter-se atento às dicas do Dr. Pietro. Olá, você que nos assiste, você que está aí curtindo o programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Este é o quadro O Povo Quer Saber, trazendo temas muito relevantes, muito interessantes, com uma linguagem acessível para que você entenda, para que você compreenda e fique por dentro dos mais diversos temas. O tema de hoje é muito importante. Foi uma mensagem que nós recebemos no Instagram, @programa Cidadania, e relatava uma situação de golpe na internet. E aí você deve estar se perguntando, como fazer para amenizar ou até mesmo evitar possíveis golpes na internet, seja através do WhatsApp, seja através do Instagram, seja através do e-mail, de sites, enfim. E aí eu vou trazer para vocês algumas dicas, fique ligado que é muito importante.
A primeira dica é não abrir qualquer link que você receba sem o devido conhecimento de quem está enviando para você. Essa semana eu recebi em vários grupos do WhatsApp um link lá do Banco Central do Brasil informando sobre possíveis valores que o Banco Central estaria disponibilizando para algumas pessoas. E aí, ao olhar o link, tomei o cuidado de sair daquela página, acessar o site do Banco Central, verificar essa informação, verificar se aquelas informações que estão sendo pedidas realmente eram verídicas, porque ali teríamos que colocar a data de nascimento e o CPF. Então a primeira dica aí que a gente dá é relacionado aí a links que você recebe tanto no WhatsApp, no Instagram, no seu e-mail, verificar quem está mandando, se é alguém conhecido, lembrando que o banco, ele não trata com você geralmente através de e-mail, a não ser que tenha um contato prévio em uma ligação e a atendente, depois de todas as verificações, informe que vai falar com você através do e-mail, que peça algum documento. Tranquilo? O outro item que eu até anotei aqui para ficar mais fácil, porque são tantas informações, se você for fazer compras em sites, verificar lá em cima no site, quando você for acessar, por exemplo, o Mercado Pago, por exemplo, um site de compras de tênis e roupa, verificar ao fazer o pagamento e ao acessar o site se tem um cadeadozinho lá no topo, em cima do site. Esse cadeado, ele identifica que este site, ele é um site seguro. Então, não faça pagamentos via internet, via telefone, via relógio, hoje é muito comum, através de sites que não esteja protegido com certificação de segurança. Então, já foram 2 dicas. A terceira dica aqui é não compartilhar os dados pessoais em grupos, em e-mails, em fóruns. Não compartilhar os seus dados pessoais, meus amigos. Não compartilhe, porque algumas pessoas podem pegar esses dados e transformar em um cartão de crédito, se passar por você em uma operadora de cartão, em uma operadora, em um banco também. Outra coisa, habilitar no seu WhatsApp, que é um dos aplicativos que com certeza você utiliza mais, a autenticação de 2 fatores, ou seja, você vai colocar a sua senha, 2 senhas diferentes no seu aparelho. Então, se um terceiro pegar o seu aparelho e tiver uma senha, ele não consegue abrir. Então, a outra dica, a terceira dica já, quarta dica é em relação à autenticação de 2 fatores. Abra seu WhatsApp agora e procure aí autenticação de 2 fatores. Isso vai ajudar bastante a proteger você da segurança. Outro fator interessante é na elaboração de senhas. Não colocar senhas que está na cara ali, a data do seu aniversário, a data do aniversário da sua esposa. Sempre colocar letras maiúsculas misturadas com letras minúsculas, com símbolos como ponto, asterisco, cifrão, arroba. Então isso aí vai dificultar bastante na hora de alguém querer pegar ou conseguir o acesso da sua senha. O valor da letra maiúscula e da letra minúscula são diferentes. Tranquilo? Então, mais uma dica aí para você. Eu trago aqui mais uma dica. Essa aqui é muito importante, muito importante. Se você vai fazer uma transação bancária, um depósito de dinheiro, uma transferência para alguém, procure um Wi-Fi, uma rede de Wi-Fi segura. Não faça isso no pátio de um shopping, no aeroporto. Procure uma rede segura. Se você está no aeroporto e precisa fazer, ou no shopping, precisa fazer uma transação bancária, desligue o Wi-Fi e faça do pacote de dados do seu aparelho de telefone celular ou do seu notebook. Roteie do celular para o notebook, mas não use Wi-Fi públicos para fazer transações bancárias. Outra coisa importante que eu vi algumas pessoas comentando recentemente
foi em relação a boletos bancários. Eu vi até que algumas pessoas receberam boletos como se fosse de uma companhia de águas, certo? Ali a característica ali era mais ou menos como se fosse um boleto que você paga ali todo mês de uma companhia de águas X. E ao pagar, ao você passar ali no código de barra do seu celular, ele transmitia outros dados para a tela do celular. Então, quem não conferia acabava pagando aquela fatura que já é tão apertada, mas essa fatura, na verdade, estaria sendo depositada para um terceiro e não para o beneficiário lá, a companhia de águas. Então, no boleto, verifique se o boleto está com o layout comum de todos os meses, verifique a numeração, verifique o valor. Às vezes lá vai estar escrito um valor, mas quando você passa é outro valor, está lá R$10, mas quando você passa lá no celular aparece 100. Então são formas que os golpistas estão utilizando para pegar informações que são do dia a dia, um boleto de água, um boleto de energia, uma fatura do cartão, para conseguir arrancar esse tão dinheiro sofrido que você já vem recebendo. Então, mais uma dica é prestar atenção na hora de pagar, prestar atenção nos seus boletos, se aquelas informações são reais quando você coloca elas lá no seu aparelho, no seu telefone, no seu computador, no seu tablet para efetuar o pagamento. E um golpe muito comum que estamos vivenciando atualmente é em relação ao Pix. O Pix ele tem várias chaves, eu tenho o CPF, eu tenho o e-mail, eu tenho chave aleatória, eu tenho o telefone. Então tem pessoas que utilizam, por exemplo, o CPF, o telefone. Então verificar se aquela chave que você vai efetuar o pagamento é da pessoa com quem você está tratando. Então imagine que você está comprando aí um celular pela internet, o nome da pessoa é Maria Antônia tal. E aí quando você vai pagar na chave que você coloca, é o nome de outra pessoa, certo? Então a pessoa está se passando por Maria Antônia tal e na hora de efetuar o pagamento esse dinheiro está sendo desviado para a conta de outra pessoa. Então, em resumo, você deve ter na sua mente é de ficar atento, desconfie quando alguém falar no seu aparelho de telefone, no seu WhatsApp: olá, bom dia, eu estou precisando muito que você faça aqui um depósito para mim, tem como você me ajudar? Eu estou aqui num posto de combustível, faltou gasolina, estou na urgência. Isso um contato do seu aparelho, né? Então eu tenho um costume de sempre quando eu vou fazer um depósito para alguém via WhatsApp, eu pedir ou uma foto ou um áudio, ou ligar e confirmar se realmente é aquela pessoa, porque depois que você fizer o depósito vai ficar tudo mais difícil para que você consiga recuperar esse valor, porque geralmente são pessoas de outros estados que ao receber esse valor já encaminha para outra conta, criptomoedas, bancos digitais, então é muito difícil. Então aconselho que você que está nos assistindo aqui no quadro O Povo Quer Saber, fique atento a tudo que vem relacionado de forma fácil, ali com a facilidade, nos grupos, em um e-mail que promete algo e você cai na tentação e no final deposita algum valor e aí o dinheiro já está tão difícil, né, para que você consiga, para que você desperdice esse valor. Então, muita atenção e fique com Deus. Até a próxima. Esse é o quadro O Povo Quer Saber, que trouxe hoje mais um tema relevante para você aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Obrigada, doutor Pietro, trazendo informação e alertando a todos vocês sobre a importância de manter-se atento às redes sociais, de manter-se sempre em segurança com seus dados, para que você não venha a sofrer, a ser vítima de ataques também na internet. Bom, mas agora nós vamos para o nosso quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio, que está falando sobre eleições, as novidades que serão trazidas nas eleições desse ano. Dr. Erval, agora é com você. Amigos e amigas do Projeto Cidadania, que alegria, que satisfação no seu quadro Em Pauta comigo,
Evaldo Sampaio, tanta saudade de estar aí com vocês ao vivo, né? No estúdio da TV Câmara Mossoró, que vem levando tantas informações nesse programa, né? Que a gente fica feliz de ter iniciado e que vem aí se dando seguimento aí. E a gente fica feliz levando cidadania para a população de Mossoró e região. Pessoal, mais um tema polêmico na semana. Na realidade, a gente vem tratando, né, de todos esses temas que envolvem esse momento importante da sociedade brasileira que se avizinha, que são as eleições, né, as eleições chamadas gerais, né, de presidente a deputado estadual. Voto muito importante que nós vamos dar agora no mês de outubro desse ano. E aí, um tema importante, a gente ficou de tratar com mais detalhes, né? Mas estamos esperando, inclusive, o detalhamento do julgamento do Supremo sobre a questão do fundão. Vamos voltar, né? Até porque nessa questão do fundão, eu só destaco, para não dizer que a gente não tratou, né? Que o fundão tem que ser examinado com as pessoas, não só essa linha do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que estava, né, em 5,7 bilhões, o Congresso, né, de certo modo, né, acabou, né, mantendo o Executivo, né, vetou, houve um ajuste aí para 4,9 bilhões, na verdade o Executivo nem queria, né, e tem o fundo partidário e tem também, né, eu sempre gosto de falar, né, a questão do retorno da propaganda, que é esse tema que a gente vai tratar, claro. Aí a propaganda partidária, né? Que na época em que se trouxe o financiamento público, se falou assim, não, pera ainda, se vai gastar com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas se vai tirar aquela propaganda dos partidos políticos, que aquilo é pago, né? Há uma compensação, aquilo é caríssimo, né? Que acontece nas rádios e televisões, né, de modo, né, oficial, né, todos os anos. E aquilo voltou. Então, se a gente for colocar na conta desse fundão, segundo os experts, na verdade, por isso que eu quero trazer com mais detalhes, são quase 7 bilhões, né, só o Brasil mesmo para gastar. Mas eu quero falar de propaganda, né? A propaganda começou? Não, pessoal. A propaganda, inclusive, diminuiu, né? Foi um dos avanços, nós podemos dizer, que houve, né, das últimas reformas e agora, né, ratificada as resoluções que vieram em tese para ficar, né? Inclusive, o TSE, nós tivemos aí a troca, né, nessa semana de comando. O ministro Fachin assumiu a presidência do TSE. O ministro Barroso deixou, e nós temos agora um conjunto de resoluções que em tese é para ficar. E essa que trata de propagandas, né? A propaganda agora encurtou de 90 dias para 45, então tem um dia, evidentemente, de começar. E aí o que eu quero chamar a atenção, independente de dia, é o seguinte, veja, a fase de propaganda, tá? Que essa sim é controlada pela Justiça Eleitoral, não me canso de dizer isso, que aí se pode falar no nome propaganda eleitoral, onde os candidatos, e aí candidatos e não pré-candidatos, já registrados na convenção, escolhidos, né, pelos seus partidos, vão poder colocar, né, o seu conjunto de ideias, programas, para submeter a população com as diversas espécies de propaganda permitida, que nós temos diversas, só se vai ter por 45 dias, né? E não iniciou. Então agora não se fala em propaganda. Nós temos o que a gente chama, isso que eu quero deixar claro, de pré-campanha, que é uma novidade. Eu quero ficar por aqui. Novidade que é muito arriscada. Por quê? Porque a lei permite, nós vamos voltar a esse assunto, diversos atos, como por exemplo,
que você fale da sua própria candidatura, que você fale, inclusive, de quem você é, que você fale dos seus projetos, que você, inclusive, nas redes sociais, que você se estabeleça, né? Que você, junto, inclusive, com o seu partido, que o partido, inclusive, pode se postar, né? Essa questão dos partidos, ele banca, inclusive, tudo isso, mas não há controle da justiça eleitoral, controle sobre o partido. Qual é o cuidado, qual é o risco? Nada disso é contabilizado pela justiça. Por isso que pode, na pré-campanha, dar abuso do poder econômico. Nós tivemos o caso célebre de uma colega minha, né? A juíza Selma Arruda, que se elegeu senadora, fez gastos, né, segundo a justiça eleitoral, não contabilizados, que, na ótica da justiça, eram abuso do poder econômico, e nós sabemos o resultado, ela perdeu o cargo que ela conseguiu nas urnas. Então nós vamos voltar a esse tema, mas eu destaco realmente o cuidado aqui com a danada da pré-campanha, para depois você se expor demais, né, e ter problema com a justiça eleitoral. Um grande abraço e até a próxima semana. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim. Nós agradecemos a sua companhia, deixamos o convite para você nos acompanhar na próxima semana, assim como para continuar aqui na tela da TV Câmara, canal 23.2. Eu agradeço a sua participação e até mais.